nas coisas do alto. A sabedoria começa com o temor do Eterno. Faça isso e você conhecerá as bênçãos do Eterno. A sabedoria é a habilidade de usar o melhor meio, o melhor momento para alcançar o melhor fim. A verdadeira sabedoria só pode ser obtida cultivando-se o temor do Senhor. Jó disse isso, irmãos. Além de pedir sabedoria, temos que pedir o amor ao Senhor. Se não temos amor, não temos sabedoria. Esses são alguns versos que, procurando sobre na internet, procurando, nas passagens bíblicas, eu encontrei para falar um pouquinho sobre a sabedoria. E a primeira irmã que nós vamos falar é a Esther. Todos nós sabemos que a Esther foi conhecida pela sua sabedoria, né, irmãos? Então, e eu quero falar sobre ela. A história de Esther apresenta uma grande importância na nossa história. Se essa personagem não tivesse nascido ou existido, o povo hebreu muito provavelmente teria sido completamente aniquilado antes mesmo da chegada do Messias. Como consequência, a história do mundo seria outra. Todos nós sabemos, né, irmãos, que como a Esther chegou, né? Ela era órfã e aí o seu primo Mardoqueu a criou. E ela foi escolhida entre milhares de mulheres. Ela foi escolhida no lugar de Vasti para ser a rainha. E a história conta que ela teve que se preparar, né? E ela não contou para ninguém quem que ela era. Então, e aí ela foi... Irmãos, me perdoem que eu estou nervosa. Eu escrevi tanto que eu tô conseguindo nem ler direito. Então, e aí a história conta como ela chegou ao reino, né? E como ela foi escolhida. E aí ela ficou lá e ninguém sabia que quem era ela. E o Mardoqueu sempre lá seguindo ela, olhando o que estava acontecendo, né? Então, e com isso, a história conta que Amã não gostava de Mardoqueu, ele queria matá-lo. Então, ele pegou, quando ele ficou sabendo que Amã iria matá-lo, queria matar todo o povo judeu, ele proclamou um jejum com todo o povo. Então, mas até então a rainha Esther não estava sabendo. Aí os seus servos, as suas servas pegaram e contaram para ela. E ela foi procurar o seu tio, o seu primo. E aí ele contou o que estava acontecendo. Mas ela sabia, né, que ela não podia chegar perto do rei sem ele estender o cetro dele, sem ela ser chamada, porque isso seria até digno de morte, né? E aí é que a Esther, Deus dá a sabedoria para ela naquele momento, para ela tomar a melhor decisão. Então, ela foi lá, pegou, disse que ela ia dar um jeito, né? Aí, vamos ler lá, irmãos, Esther 4. Esther 4. A partir do versículo 12. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você e todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, Se você ficar calada numa situação como esta,
do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. E durante 3 dias não comam e nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, morrerei. Olha que como que essa moça ela foi ousada, né? Ao tamanho da sabedoria dela, que Deus lhe concedeu, né? Então, a Esther foi falar com o rei e por isso ela e seu povo foram salvos. Ela foi sábia diante de uma situação tão difícil. Ela buscou a solução em Deus para tomar decisões. Ela foi corajosa e não ficou com medo de agir. Ela foi ousada e inteligente e tinha uma fé admirável. E ela foi humilde. Ela não pensou só nela. Ela pensou em todo o seu povo. E por isso toda a sua família e o seu povo foram abençoados. Então, né, irmãos, nós temos que seguir, né, ter a sabedoria que Esther teve, né, ser ousada, não deixar o medo tomar conta, né? Porque, irmão, se fosse depender do medo, eu não estaria aqui. Meu marido falou: Rejane, se você não quiser, não precisa, a gente arruma outra pessoa. E eu pensei não, só falei para ele, né? Eu não quero ser covarde, né? Eu não queria mesmo. Deus conhece as minhas limitações, né, irmãos? E alguns irmãos também conhecem um pouquinho também, né? Que o mundo conhece. Mas nós estamos aqui para fazer a obra, né, irmãos? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, né, irmão? Agora, irmãos, nós vamos falar de outra serva de Deus que também foi conhecida na Bíblia pela sua sabedoria também e pela sua fé. Nós vamos falar de Débora. Débora, ela foi profetisa e juíza em Israel. Ela julgava o povo naquele tempo. Logo, a história dela passa depois da morte de Samuel, né? Então, ela foi a única mulher que exerceu essa função. Ela ficava embaixo de uma palmeira, julgando o povo como profeta e como juíza. Ela foi uma mulher muito sábia e mandou chamar o Baraque, né, que ele era um capitão, né? E aí pediu para ele juntar o povo para poder guerrear contra o exército que comandava Císera. E aí Baraque, ele se acovardou. Ele só falou: ó, eu vou se você for comigo, né? Vamos lá, vamos ler comigo, irmãos, em... Ixi, aqui, vamos achar onde está. Samuel, 1 Samuel, capítulo... Ixi, eu me perdi aqui. Capítulo 4, 1 Samuel 4. Eu esqueci de anotar, irmãos, onde está. 1 Samuel, sabe onde está? É Juíza.
disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. E ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Então, irmãos, Deus usou a boca de Débora e falou isso para Baraque, porque ele se acovardou, né? Ele não quis ir para a guerra sozinho, ele teve medo, né? Então, Débora sabia que isso seria uma desgraça para uma mulher receber a maior glória militar do que o comandante. Você acha que Deus já não sabia disso, irmãos? Que isso iria acontecer? Que a covardia de Baraque realmente foi, né, foi uma mulher que derrotou. Porque naquela época a mulher não tinha a honra, né, não recebia a honra. Aí o Senhor, ele derrotou o exército que Sísera comandava. Mas porém Sísera, né, ele conseguiu fugir na hora lá da luta, da guerra. Aí ele pegou e fugiu. Aí ele foi parar na tenda de Jael, que era a mulher de Éber. E aí ele pegou e ele foi se esconder lá dentro da tenda dela. Aí ele pegou e foi lá, ele estava muito cansado e pedindo água. Jael deu leite para ele. Aí ele pegou e deitou. Ele se deitou e pegou e pediu para ela ficar na porta da tenda de olho e falar que se alguém estivesse procurando por ele, que era para falar que ele não estava lá. Aí ele pegou e deitou e pediu para ela cobrir ele e ele dormiu. Aí Jael pegou e foi bem de mansinho, pegou uma estaca e cravou na têmpora, quer dizer, na fonte de Sísera. E ela atravessou, e ali ele morreu. E aí aonde se cumpriu, né, o que Deus tinha falado, que de uma mulher seria vencida aquela guerra. Então Jael foi ao encontro de Baraque e contou o que tinha acontecido. Então Débora e Baraque entoaram um louvor, celebrando a grande vitória. Então, irmãos, Deus não escolhe quem Ele quer que vence, né? Não importa. No caso, foi uma mulher e ela foi corajosa, né? Mesmo sendo o homem que naquela época, que tinha que levar a honra, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Então foi uma mulher, realmente cumpriu, foi uma mulher que derrotou a Sísera. Amém, irmãos? Estão entendendo? Agora, irmãos, nós vamos falar de uma outra mulher também que foi conhecida pela sua fé, pela sua sabedoria. Então nós vamos falar sobre a mulher cananeia ou a Ciro-Fenícia. A história está lá em Mateus capítulo 15, versículo do 21 ao 28. Essa mulher cananeia, ela foi citada por causa da sua fé. Ela foi ousada e muito persistente. Ela fez uma súplica ao ver Jesus. Ela gritou e chamou por sua atenção. Jesus não respondeu à sua súplica. E os discípulos pediram para Jesus mandar ela embora. Ela ficava atrás de Jesus, irmãos, gritando, chamando a atenção de Jesus. E os discípulos estavam incomodados de ver ela chamando ele, porque eles sabiam, né, que ela não fazia parte do povo judeu. Então eles pediram para Jesus mandarem ela
ela embora, despedir ela. Então, e essa mulher cada vez mais, ela suplicava para Jesus libertar a sua filha que estava endemoniada. Mesmo ela suplicando tanto, Jesus, ele não via, ele não dava a atenção que ela queria. E os discípulos estavam incomodados com os gritos da mulher, que insistia para Jesus mandar ela embora. Aí, Jesus pegou e parou ali, falou para ela: mulher, eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Aí nesse momento, né, ela pegou e se ajoelhou e adorou Jesus e suplicou: Senhor, socorre-me. O filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher, ela não clamou por mago, por feiticeiro, por curandeiro. Antes ela clamou pelo filho de Davi. Enquanto os próprios filhos de Israel questionavam se Cristo realmente era o filho de Deus, a mulher cananeia, ela clamou com certeza. O povo do Messias o rejeitou, mas a mulher cananeia aproximou de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O pedido da mulher era uma adoração ao filho de Davi. Vamos ler lá em Mateus 15, o versículo 26 e o 27. E Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Aí Jesus fala para ela, né? Mulher, você tem muita fé. E disse Jesus: seja feita o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Para aquela mulher, as migalhas da mesa dos seus senhores eram suficiente para resolver o seu problema. Jesus ficou surpreendido com a resposta daquela mulher. E ela foi determinada e com muita fé. E isso foi suficiente para sua filha ser curada no mesmo instante. Apesar da história dessa mulher ser bem curta, a Bíblia nos ensina que devemos ser insistentes e nunca desistir do nosso propósito, que é buscar a Deus, mesmo em situações de desespero. A mulher não murmurou, não desistiu e em nenhum momento ela blasfemou. Essa passagem ela é inspiradora, né, irmãos? E fortalece a nossa fé. Vamos também, irmãos, falar da história de Abigail, que está em 1 Samuel, capítulo 25, do 1 ao 42. A Abigail foi uma mulher apaziguadora, ela foi calma. Ela era uma mulher formosa e sábia que amava o Senhor. Seu marido era Nabal. Ele foi um homem insensato. Não era normal, ele era insano e não tinha bom senso. Ele não tinha nenhuma sabedoria, bem diferente da sua mulher, Abigail. Era muito difícil conviver com ele. Imagina, irmãos, ter um esposo desse jeito em casa, né? Então, aí Nabal, ele era um homem que tinha muitas posses. Ele era poderoso na sua região. E aí Davi estava tosqueando as suas ovelhas. E aí Davi o viu de longe e pediu para os seus servos ir lá e buscar, pedir para ele alimento, pedir água, né? Levar a paz para ele. E Nabal, ele foi grosseiro ao seu servo, questionando quem seria Davi. Ele
se recusou a dar os alimentos, a água, a carne para Davi, dizendo que não conhecia Davi e nem o seu pai. Davi ficou indignado com Nabal. Havia feito que Nabal havia feito, né? E logo pediram para os seus servos ir lá e matar todo mundo da casa de Nabal, porque Davi ficou indignado com o jeito, com a atitude de Nabal, né? Então, aí um dos servos de Nabal foi e contou para a esposa de Nabal, Abigail, né, o que Nabal tinha feito. Aí Abigail, com a sua sabedoria, né, com a mulher sábia que ela era, né, logo ficou inquieta, né, e foi atrás e buscou levar tudo que Davi precisava, e ela preparou tudinho e mandou levar para Davi. Ela providenciou tudo, né? Aí ela foi atrás de Davi, né? E logo que ela viu ele, ela logo se prostrou diante de Davi, né? Ela pediu, voltando um pouquinho, irmãos, o servo de Nabal pediu para Abigail entrar com providência e sobre o que iria acontecer, senão a casa todinha deles, todo mundo iria morrer, né? E Abigail, ela conhecia o seu marido e sabia bem o que ele era capaz de fazer. Abigail era uma mulher muito sábia e logo se apressou em arrumar os alimentos, vinhas, ovelhas, trigo, tudo que tinha na sua casa. E ela pediu para os seus moços levarem tudo o que ela pegou da casa, e ela foi logo atrás. Ela não contou para o marido dela o que ela tinha feito, né? O que ela iria fazer, né? Vamos ler lá o 23, do 23 ao 31. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o seu rosto no chão e os seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes e o que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor que todos os seus inimigos e todos que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e entregue os seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor Deus o protegerá como um homem que guarda o tesouro precioso, mas ele vai jogar longe dos seus inimigos como um homem que atira pedra com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e que fará o rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não se esqueça de mim. Esse foi o pedido dela, né, irmãos? Então, e de forma muito prudente, né, ela se inclinou e com o rosto em terra, falando para Davi que seu marido era louco, que não tinha visto o que ele tinha feito. E foi assim que Abigail
Abigail, ela reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a sua vida e a vida do seu marido. Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail, pois com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que ele derramasse muito sangue e cometendo injustiça. A súplica de Abigail é uma obra de sabedoria. Descreve alguém cuja vida está sob a proteção do Senhor. As palavras prudentes e bem escolhidas de Abigail impediram que Davi fizesse algo que mais tarde iria se lamentar. Aí, irmãos, é onde entra, o Deus na vida lá de Abigail. Ela pega e volta para a casa dela e ela encontra o seu marido embriagado. Ele tinha feito um banquete para ele mesmo lá e estava todo embriagado. Ela viu ele daquele jeito e ficou calada, E esperou ele dormir e amanhecer o outro dia para poder falar o que tinha acontecido. E aí, quando ela amanheceu o dia, ela viu que ele estava bem, E ela pegou e contou para ele o que ela tinha feito, Aí ela já sabia, que não dava para conversar com seu marido embriagado. Aí ela pegou, contou tudo para ele o que tinha acontecido e ele ficou aterrorizado. Ele sofreu um ataque quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Ele ficou como pedra, que é uma condição provavelmente como um infarto ou um derrame. E aí passaram-se uns 10 dias mais ou menos. O Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Olha o que acontece com uma pessoa que ela é insensata, irmãos? Ele não usou de sabedoria, ele foi arrogante, imprudente, E aí não quis ajudar um homem de Deus, nem procurou saber quem era ele. E por causa disso, olha o que aconteceu, ele acabou morrendo. E não passou muito tempo depois da morte de Nabal, Davi pediu a Abigail para ser a sua esposa. Aí ela se tornou a esposa do rei. Amém? Meus irmãos, vamos agradecer a Deus, Nós temos motivos para agradecer a Deus sempre pelo que Ele tem feito pelas nossas vidas. A minha oração é que assim todos pregassem, Todos tivessem o despertamento para tanto, porque na verdade a gente só entende as coisas, vocês só vão entender as coisas o dia que eu não estiver aqui. Vocês vão compreender o porquê de tudo isso, a necessidade. Eu hoje estava orando a Deus, falando para Deus assim: poderia ser assim, qualquer lugar que precisasse de um pregador no nosso setor pudesse falar assim, lá no Jardim São Lucas tem. Então, as irmãs pregando, as crianças pregando, os jovens pregando, ninguém fala amém, vai lá, os anciões pregando, ou seja, porque essa é a essência, é pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Então, o desejo do nosso coração é treinar todos os irmãos. É uma oportunidade que Deus está nos dando para treinar todos. Não pense assim, que eu vou ficar falando assim, eu avisar com 1 mês de antecedência para o irmão e para a irmã se preparar. Porque eu não sei se você se lembra, você que às vezes é um obreiro mais antigo ou que está nos vendo, mas antigamente, o pastor virava para a gente no púlpito, na hora da pregação, e falava: o presbítero Moncelso vai pregar. Você nem avisava nada. Que avisar o que? Era na hora, na lata ali, só levantava. Vamos ficar em pé, vamos orar que o presbítero Moncelso vai pregar a palavra. Irmão, pegava no susto. Claro que eu não vou fazer isso aqui. Penso que por enquanto não. Talvez não. Mas não é assim, irmão Antônio? No presbítero irmão Carlos, não é assim? Pelo menos era assim. Virava e dizia pra gente que a gente ia pregar. Às vezes pegava um de surpresa e imagino que dava, né? Aí os outros ficavam ligeiros, todo mundo estudava. Então é assim, tem que estudar sempre.
Né? Às vezes eu peço para alguém pregar, alguém fala assim, mas está muito em cima. Como assim em cima? Tem que estar estudando sempre, né? Não é? Porque se eu falar assim que está em cima, eu estou assinando o meu próprio atestado dizendo assim, eu não estudo nada. Se eu falar para o pastor assim, o pastor me chamar para pregar, eu falar assim, está muito em cima, ele vai falar assim, mas esse rapaz não estuda a Bíblia? Esse pastor não estuda não? Ele não tem que estar pronto? Então, irmão, não fale, está muito em cima, por favor. Eu entendo que quando eu convido o irmão para pregar, é porque eu estou entendendo o seguinte, é professor, é um obreiro, é alguém que tem vontade, porque a gente percebe pessoas que já têm um perfil. Então, falando assim, dá a impressão assim, então eu chamei na carne, no mínimo eu chamei na carne, ou então o irmão nunca estuda. Então fiquem preparados, todos preparados para pregar, todos. É claro que eu vou continuar avisando sim, às vezes com 10 dias, com 5 dias, com um dia. Por enquanto no dia ainda não dá, mas pode ser que chegue um momento que eu vire e fale assim, o fulano vai pregar e aí tá pronto, amém? Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso pela Tua palavra, meu Deus, que nos orienta e fala aos nossos corações. Pai Todo-Poderoso, nos guie debaixo das potentes mãos do Senhor, nos guarda e que possamos ter sabedoria, Senhor, a sabedoria necessária de todas essas mulheres que foram mostradas aqui nessa noite, que agiram sabiamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra continue sendo pregada e que mais irmãos e irmãs sejam levantados para essa obra, para pregar a Tua palavra. Meu Deus, que é, Senhor, uma honra que o Senhor tem nos dado, é um presente que o Senhor tem nos dado, meu Deus, a possibilidade e a oportunidade de vermos irmãos e irmãs ocupando esse púlpito para pregar. Pai Todo-Poderoso, nos despede em paz e que amanhã de manhã possamos estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o presbítero irmão Alex está pregando ali no culto Fire Holy. Ali na Fire Holy. É Holy. É Holy, não é? Fogo do Espírito, não é? É isso, mudou? É Fire Up. Fire Up. Amém, irmãos? Faça assim com a sua mão bem alto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado e querido Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus abençoe, excelente noite, em nome de Jesus. Até amanhã de manhã, se o Senhor permitir.